Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse Pai. Deus que é Pai. Deus que é Pai. Às vezes a gente olha para Deus, a gente às vezes olha para o Senhor e a gente tem uma pequena postura diante de um Deus e diante de um Senhor. Bom dia, Eliane. Deus abençoe. Mas precisamos enxergar o nosso Deus, que é Senhor também. Precisamos enxergá-lo como Pai. Quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus como Pai, a forma da gente viver, a forma da gente se relacionar com Ele muda. E hoje, nessa manhã, nesse devocional, eu quero falar sobre esse Pai. Esse Pai misericordioso, esse Pai amoroso, esse Pai que é Senhor e Deus, esse Pai que é soberano. Porque eu quero que você saia desse devocional daqui de hoje com essa convicção de que esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que para Ele não existe impossibilidade, esse Deus que é poderoso, que é onisciente, que é onipresente, Ele é Pai. Ele é Pai. Jesus Cristo, quando foi ensinar a oração, porque os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar. Ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ele quis deixar bem claro para os discípulos que essa oração estava se referindo ao Pai. Ele não disse meu Pai, ele disse Pai nosso. Ele é seu Pai, ele é meu Pai. E hoje o nosso devocional é o seguinte tema: confie no seu Pai. Confie no seu Pai. Pessoas podem te abandonar, pessoas podem te decepcionar, pessoas podem virar as costas para você, mas o seu Pai, que é Senhor e Deus, Ele sempre permanecerá. Ele sempre permanecerá. Eu quero que você saia daqui hoje confiante de que Deus, Ele é o seu Pai. Por isso que nós somos reconhecidos como filho. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem o direito, ele tem o poder de se tornar filho de Deus. E só podemos ser chamados de filho por um Pai. E eu só preciso chamar Pai se eu tenho a consciência de ser filho. Bom dia, G. Deus abençoe, querida. Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao 5. Bom dia, Karina. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Olha os coraçãozinhos subindo aí, ó. Quanto mais coração tiver, melhor. O vídeo fica mais evidente no Instagram e ele distribui mais. Isaías 43, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Olha Jesus, olha Deus dizendo nesta manhã: você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não será queimado. As chamas não te deixarão em brasa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador.
Dou o Egito como resgate para livrá-los, a Etiópia e Seba em troca de vocês, visto que é precioso e honrado à minha vista. Isso são palavras de um pai. E porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei vocês. Preste atenção na palavra de um pai. Porque eu amo. Eu te formei, você é meu. Bom dia, Pri. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Ele te formou, Ele te criou, Ele te fez. E Ele diz, você é meu. Queridos, eu e você somos propriedades exclusivas de Deus. Sabia disso? Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Enxergue o Senhor como seu Pai. Como seu Pai. Sabe, confiar no Pai diante das incertezas do mundo, nos ajudam a vencer a cada dia. Quando confiamos no Pai, o Pai protege, o Pai guarda, o Pai guia, o Pai orienta, o Pai cuida. Ei, não tem um segundo que o nosso Pai, que o Senhor e Deus esteja distante de mim, de você. Não tem um segundo que Ele esteja distante. Quando você acorda, Ele está presente. Quando você dorme, Ele está cuidando. Quando você vai trabalhar, Ele está do seu lado. Entenda, Ele é Pai. Ele é Pai. Confie plenamente no seu Pai. Eu quero que você saia daqui com a sua confiança plena, com seu coração ardendo pelo seu Pai. Às vezes é difícil a gente encarar Deus como Pai, mas entenda, Ele é Pai. Ele é Pai. E diante disso eu quero separar aqui alguns pontos importantes de quais são os benefícios que um filho tem quando confia no Pai. Quais são os benefícios que o filho tem, que a filha tem, quando confia no Pai? Queridos, confie plenamente. Bom dia, Mônica, bom dia, Vânia, sejam bem-vindas, queridas, Deus abençoe. Primeira coisa, quando você confia no seu Pai, que é Senhor e Deus, que é soberano, você tem certeza de um futuro melhor. Quando você confia no seu Pai, que é Criador dos céus e da terra, que é Deus, que é Senhor, você tem certeza de um futuro melhor. Entenda que dias melhores virão. Entenda que aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus, como Pai, tem preparado para mim e para você. Quando você confia no seu Pai, você entende que o seu futuro está nas mãos dele. Um pai, quando cuida do seu filho, ele não vai o educando, preparando para o mundo, para um futuro, coloca ele numa escola, ele vai crescendo, ele vai... Confia no seu Pai. Confia no seu Pai. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Marta, sejam bem-vindas, Deus os abençoe. Quando confiamos no nosso Pai, nós temos a certeza de que Ele está cuidando de todos os detalhes. Entenda uma coisa, tudo que é importante para você como filho, é importante para Deus como seu Pai. Toda a sua vida, sua família, sua casa, seus negócios, seus sentimentos, seus pensamentos, seus questionamentos, tudo isso é importante para Deus, porque Ele é Pai.
E todo pai se interessa pela vida do filho. Todo pai se interessa pela vida da filha. Viva uma vida de relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha. Quando confiamos no Pai, nós andamos com segurança, nós pisamos com autoridade, nós caminhamos por um futuro glorioso em Deus. Quando confiamos num Pai, nós temos um futuro garantido. Sabe aquele pai que prepara o seu filho para o futuro? E o filho, quando cresce, ele voa. E o pai tem a sensação de missão cumprida. Eu fiz o que eu pude para que meu filho se forme, para que meu filho seja um bom homem, uma boa mulher. É isso que Deus faz, Ele nos prepara para a vida. Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos conduz. Ei, você tem um pai que jamais vai te abandonar. Você tem um pai como eu que jamais vai deixar de cuidar de nós. Tenha um relacionamento com Deus de filho, de filha. Sabe, quando confiamos no nosso Pai, nós obedecemos. Sabe qual é o segredo de uma vida vitoriosa em Deus, que é Pai? É a obediência. É a obediência. Esses dias, pregando na igreja, eu falei sobre isso, sobre obediência. Obedecer significa aceitar. Significa acreditar, confiar que do jeito de Deus é melhor, que do jeito do Senhor é melhor. Por isso obedecemos. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda. Deus abençoe, querida. Confiar no Pai gera obediência, porque sabemos que o que Ele quer para a gente é melhor. Sabemos que Ele é bom. A obediência é a chave de uma vida vitoriosa. Obedeça. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja tendo respostas da vida que você está levando hoje, das situações que você está atravessando hoje, continue obedecendo seu Pai. Continue obedecendo o Senhor. Sabe, a obediência nos protege e ela nos faz acessar as promessas de Deus. Grave isso. A obediência nos protege e nos faz acessar as promessas de Deus. Seja obediente ao seu Pai. Seja obediente às suas instruções. Seja obediente aos seus conselhos. De repente você está perguntando aí para mim, mas pastor, onde eu encontro as instruções do meu Pai? Onde eu encontro as promessas do meu Pai? Aqui, esse livro, chamado de Escrituras Sagradas, é a boca de Deus, é a boca de um pai por um filho, por uma filha. Quando você medita nesse livro, você está ouvindo a voz do seu Pai. Quando você medita nesse livro, você sabe o que o seu Pai pensa ao seu respeito. Quando você medita nesse livro, você sabe o que o seu Pai quer para você. Não se aparte desse livro, mas medite nele todos os dias. Queridos, vocês sempre vão me ver falando desse livro. Sempre. Porque esse livro mudou a minha vida. O autor desse livro mudou a minha vida completamente. Hoje o sentimento que eu tenho é um sentimento de um filho amado. Hoje o sentimento que eu tenho é o sentimento de um filho sendo cuidado.
medite nesse livro todos os dias. Lá, nesse livro, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, como ordens, direções, alertas. Medite nesse livro, por favor. Por favor. Não se aparte do livro sagrado. Não se aparte do livro do Senhor. Porque nele contém tudo que eu e você precisamos para viver. Seja obediente à palavra de Deus, que é Pai. Que é Pai. Bom dia, Natanael. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Sabe, a obediência faz com que entendemos os planos, os propósitos, que venhamos a entender os planos e os propósitos de Deus para nós. Ei, você tem plano de Deus na sua vida. Você tem plano de Deus para a sua casa. Você tem plano de Deus para a sua família. Você tem plano de Deus para os seus negócios. Você tem plano de Deus para os seus sentimentos, os seus pensamentos. Você tem plano de Deus de um Pai. Planos de um Pai que te conhece profundamente, porque Ele é Pai, Ele te fez, Ele te criou. Existe esse versículo que eu vou ler agora para vocês, que ele está muito latente na minha vida. Eu falei ele ontem, na pregação de ontem. Eu falei ele ontem, no devocional de ontem. Eu já venho falando desse versículo há alguns dias. Mas é porque Deus está, quando Deus nos traz muito um versículo, quando Deus nos apresenta muito um versículo, significa que Ele está falando de uma forma profunda, através desse versículo. Existe plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, e Jeremias 29:11 deixa claro isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Bom dia, Zaguete, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Porque sou eu, entenda, é o Senhor que conhece os planos que tem para você. E Ele revela nesse versículo quais são esses planos. Ele diz: planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança, ânimo, coragem e um futuro garantido nele. Planos de fazê-lo prosperar. Sabe o que é prosperar? Quando a gente fala a palavra prosperar, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando a gente escuta a palavra prosperar, ou quando a gente lê a palavra prosperar, a primeira coisa que vem na nossa mente é recurso financeiro. Mas o prosperar de Deus vai além disso. A prosperidade do Senhor é em todas as esferas da sua vida. Se você é uma pessoa saudável, você é próspero na saúde. Se você é uma pessoa que tem bons relacionamentos na sua família, você é próspero nos seus relacionamentos, na sua comunhão. Se você é próspero no seu trabalho, se você executa o trabalho com honestidade, com clareza, diante de Deus, vivendo os princípios de Deus no seu trabalho, você é próspero na sua profissão, no seu trabalho. Se você mantém os seus sentimentos equilibrados, os seus sentimentos sendo conduzidos pela vontade de Deus, os seus pensamentos sendo conduzidos, administrados pela vontade de Deus,
você é próspero no domínio próprio, você é próspero no equilíbrio emocional. A prosperidade de Deus abrange todas as esferas da nossa vida. É isso que ele está falando. Eu tenho um plano para você, um plano de prosperidade, um plano de cuidar de tudo na sua vida, de todos os detalhes. Não planos de te causar dano, não. Planos de você viver bem. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Então a primeira coisa que você precisa ter certeza quando você confia no seu Pai é a certeza de um futuro melhor. É a certeza de que Deus tem algo a mais para você. É a certeza de que Deus quer te ver bem em todas as esferas da sua vida. É a certeza que dias melhores virão. É a certeza de que grandes coisas estão por vir. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Confie no seu Pai. Confie no seu Pai. Amém? Segunda coisa, quando você confia no seu Pai, você sabe que Ele está presente em todo o seu processo de crescimento. Quando você confia no seu Pai, você começa a saber e ter a certeza de que Ele está presente em todo o processo seu de crescimento. Lembra que um pai acompanha um filho, um pai acompanha as fases do filho, da filha, o pai acompanha o crescimento, o pai quer estar presente no crescimento do filho. Ei, os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre mim, estão nos contemplando a cada passo que damos. Ei, isso que você está vivendo, Deus sabe, o seu Pai sabe. Isso que você está passando, o seu Pai sabe. De repente esse choro que você derrama, essas lágrimas que você derrama, o seu Pai sabe. Tudo que você passa na vida tem um propósito de crescer, um propósito de amadurecer. Por isso que Deus permite que algumas adversidades venham assolar a nossa vida, porque faz parte do processo de crescimento. A dor nos faz crescer. A dor nos faz crescer. E nesse crescimento, o Pai está presente. Esse Pai um dia nos disse: eis que estou convosco todos os dias. Sabe o que significa essa palavra todos? Em todo momento, o nosso Pai está presente. Você vai sair desse momento que você está vivendo melhor, mais crescido, mais amadurecido, amadurecida. Por quê? Porque você confia no Pai e você sabe que Ele está presente em todo o processo seu de crescimento. Confie no seu Pai. Confie no seu Pai. Amém? Vocês estão comigo? Sabe, queridos, crescer dói. Está doendo? Então você está crescendo. Crescer dói. Mas crescer é necessário. Sabe, o crescer com o Pai, o crescimento com o Pai, nos faz ter a certeza do seu amor e cuidado a cada passo desse crescimento. O crescimento com o Pai nos traz essa certeza que o seu amor por nós está nos ajudando, nos fortalecendo. Sabe, Deus como Pai, Ele foi capaz de suportar a grande dor do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Você tem noção do que Jesus Cristo passou naquela cruz por mim e por você? Você tem noção disso?
da dor que Jesus Cristo sentiu por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Ei, aquela cruz era nossa, aquela cruz era minha, era sua, mas o nosso Pai pegou o seu Filho Jesus Cristo e colocou naquela cruz no meu lugar e no seu lugar. Agora imagine a dor que Jesus Cristo sofreu, mas o nosso Pai, Ele foi capaz de suportar essa dor, para que hoje eu e você possamos estar vivos, livres e sendo chamados de filhos. Sendo chamado de filhos. Sabe, quando nos entregamos de forma inteira ao nosso Pai, nós somos capazes de suportar qualquer coisa, qualquer processo na nossa vida de crescimento. Tudo que acontece na nossa vida é para nos forjar, é para nos preparar para algo melhor. Quer subir de nível na vida? Então aguenta. Quer subir de nível num relacionamento mais íntimo com o seu pai? Então aguenta, continua firme. Tudo faz parte de um processo. Tudo. Até aquilo que você não entende. Até o obstáculo mais difícil da sua vida. Jesus Cristo suportou a cruz, a humilhação, a vergonha, a dor, porque fazia parte de um processo. O processo da minha salvação e da sua salvação. Hoje em Cristo somos salvos. Hoje em Cristo somos salvos. Isaías capítulo 43, versículo 4 diz assim: visto que você, grave isso, escute isso com o coração, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Eu não sei se você entendeu, vou repetir. Isaías 43, versículo 4. Visto que você é precioso, preciosa, é honrado e honrada à minha vista, porque eu o amo. O amor de Deus te honra. O amor de Deus por você faz ele enxergar como o pai enxerga um filho. Entende que esse filho é precioso e honrado. Ele te ama. Ele te ama como um pai. Ele te ama como um Deus. Ele te ama como um Senhor. Ele te ama. Ele me ama. Sabe, nesses processos da vida podemos até cair. Nesses processos da vida, às vezes até nos desviamos da rota. Porém, podemos recomeçar quantas vezes for necessário. Ei, enquanto existir fôlego de vida em você, é possível recomeçar. Porque esse Pai é um Pai de novos começos. É um Pai de novas oportunidades. Enquanto existir fôlego de vida em mim e em você, é possível recomeçar todos os dias. Todos os dias. Diante de dias incertos, diante de momentos indecisos, podemos dar pequenos passos de fé na direção do nosso crescimento por causa da presença do Pai. Ei, por causa de Jesus Cristo, podemos ter esperança. Por causa de Jesus Cristo, podemos caminhar seguro. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não for por mim. Quer se aproximar do Pai?
esteja em Jesus. Quer ter uma vida íntima com o Pai, permaneça em Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém se aproxima do Pai se não for pelo próprio Jesus Cristo. Continue a sua jornada. Continue dando os pequenos passos. Eu sempre costumo dizer aqui, bom dia Patrícia, seja bem-vinda querida, Deus te abençoe. Eu costumo dizer aqui o seguinte, viva um dia de cada vez. Uma vida de sucesso é um conjunto de dias bem vividos. Uma vida de sucesso, uma vida espiritual de sucesso, é um conjunto de dias bem vividos. Viva um dia de cada vez. Hoje confie no Senhor. Hoje se entregue ao Senhor. Hoje se derrame ao Senhor. Hoje ore ao Senhor. Viva um dia de cada vez. A nossa vida ela só acontece num lugar. E esse lugar se chama hoje. Hoje eu e você estamos existindo. Amanhã não sabemos. Ontem não existe vida no ontem. Não existe existência no ontem. Agora são 6h38 da manhã. Eu e você estamos existindo agora. Viva um dia de cada vez. O que passou você não tem mais controle. O que passou não te pertence mais. Então para de trazer o que passou para hoje. Não. Eu já falei aqui em um dos devocionais e nós como seres humanos a gente tem uma grande facilidade de trazer o passado para hoje e de trazer o futuro para hoje e a gente não vive o hoje. Larga o passado no passado. Larga o futuro no futuro, porque pertence a Deus. E viva o dia de hoje plenamente, intensamente no Senhor, confiando no seu Pai, confiando naquilo que Ele está fazendo hoje para você. Se creres, hoje verá a glória de Deus. Chega de trazer o futuro para o passado para agora. Chega de trazer o futuro para agora. Largue isso, pertence a Deus. Viva o hoje intensamente. Dê um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez. Não queira fazer grandes coisas. A vida é um processo. A vida é um processo diário. Relacionamento com Deus é um processo diário. Viva um dia de cada vez. Entenda isso que eu vou dizer. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Pequenas coisas, pequenos passos, pequenas atitudes de confiança no Pai. Essas atitudes que de repente ninguém está vendo vão gerar resultados na sua vida, resultados que todo mundo deseja viver. Vão olhar para você e vão dizer: o que é isso que você está vivendo? Você vai dizer: eu estou vivendo um relacionamento íntimo e profundo, de confiança, de entrega e de descanso no meu Pai. Seja um testemunho vivo do agir de Deus e Pai na sua vida. Seja um testemunho vivo do agir de Deus na sua vida. Amém?
Então a segunda coisa, quando você confia no seu Pai, é saber que Ele está presente em todo o processo de crescimento, ou seja, todo dia, todo passo dado, todo movimento que você faz no seu crescimento, Ele está presente. Bom dia, Milena, graça e paz, querida, Deus te abençoe. Amém? Já estamos caminhando para o final desse devocional. Mas continue sempre confiando no seu Pai. Sabe o que é confiar? Confiar é gerar atitudes sem medo. Confiar é caminhar seguro. Confiar é entregar completamente sem reservas. Eu confio, por isso eu entrego. E eu descanso porque entreguei. Grave isso. Eu entrego porque eu confio. Eu descanso porque eu entreguei. Confia, entrega e descansa. Isso só é possível no Pai. Isso só é possível quando reconhecemos Deus como Pai. Quando reconhecemos Deus como Pai, nós confiamos, nós entregamos e nós descansamos. Então, nesta manhã, eu te faço o convite, entrega a sua vida completamente para Deus, que é seu Pai. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Amém? Terceira coisa e última, quando você confia no Pai, você já sabe que Ele te fez um vencedor. Você já sabe que Ele te fez uma vencedora. Sabe, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, esse devocional, e quando eu cheguei nesse ponto, o ponto 3, que quando confiamos no nosso Pai, já sabemos que Ele nos fez vencedor, eu lembrei do meu pai. Eu lembrei do meu pai. Como meu pai mora em outra cidade, distante daqui, eu não tenho mais um relacionamento que eu tinha com meu pai. Mas eu falo com ele, a gente conversa. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai me chamava de campeão. Ele me chamava de campeão. Sabe por quê? Porque o pai sabe que o filho é um vencedor. Você sabia que Deus acredita mais em você do que você mesmo? Você sabia que Deus, como Pai, Ele acredita mais em você do que você mesmo? Ele sabe que você é um vencedor. Ele sabe que você é uma vencedora. Ele te fez para isso. Você não caiu nesse mundo por acaso. Você não está vivendo nesse mundo por acaso, não. Você é a obra-prima de Deus. Você é criatura exclusiva do Senhor. E Ele te fez para dar certo. Ele te fez para vencer. Não queira viver menos do que um vencedor. Não, você já venceu. Você já venceu. Em Cristo somos mais do que vencedores. Confie plenamente no seu Pai, porque Ele sabe da sua capacidade. Ele sabe, Senhor. Ele sabe, o Senhor sabe de quem é você nele. Ele só deseja que você saiba também. Você sabe que você é um filho amado, uma filha amada? Você sabe que Deus colocou como Pai em você dons e talentos para te fazer vencer todos os dias? Você não imagina a capacidade que você tem como filho e filha de Deus. Ele sabe que você é vitorioso. Ele sabe que quando você atravessar as águas, você não será coberto por elas.
Ele sabe que quando você atravessar o fogo, você não será queimado por ele. Ele sabe. Ah, querido, se você acreditasse em você como Deus acredita, se você confiasse em você como Deus confia, por isso que Ele permite que, às vezes, venhamos a enfrentar provas, dificuldades, porque Ele sabe do seu potencial, Ele sabe que você vai suportar, Ele sabe que você vai crescer nesse momento, Ele sabe. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passeiam pela terra, estão sobre a terra. Tudo o que você vive, tudo, não passa despercebido aos olhos do seu Pai. Confie no seu Pai. Confie no seu Pai. Sabe, como filhos de Deus, nós somos privilegiados. Todos são filhos de Deus? Não. Todos nós somos criaturas. Todos são criaturas de Deus. Fomos criados por Ele. Mas, a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como Pai, nós temos o direito, o poder, a palavra de Deus diz, de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. E como filhos de Deus nós somos privilegiados. Em Jesus o Pai nos dá uma identidade de filho. Filho. Foi por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário que nos deu o direito de que somos vencedores e somos filhos do Senhor. Sabe, decida hoje, nesta manhã, confiar plenamente no Senhor. Às vezes a gente entrega a nossa vida e fica segurando a cordinha. Isso não é entrega. Solta essa corda, deixa Deus cuidar plenamente da sua vida. Nossa, eu estou com uma tosse chata já tem um bom tempo. Confie. Confie e entregue a sua vida ao Senhor. Sabe, incertezas e dúvidas surgem, mas essa consciência de filho nos faz superar todas as demandas da nossa vida. É nele que caminhamos. É por ele que somos sustentados. Então permaneça. Permaneça confiando plenamente no seu Pai. Uma das maiores prioridades de Deus para a nossa vida é construir um relacionamento baseado nessa confiança entre pai e filho. Pai e filho. Quando você abre a boca para falar com Deus, eu imagino Ele se movimentando no trono e dizendo: opa, meu filho está falando. Meu filho está abrindo a sua boca. E eu imagino Deus como Pai, inclinando seus ouvidos com muito amor e dizendo: clama a mim, e eu responderei. Clama a mim e eu responderei. Responderei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É um convite de um pai pedindo que o filho clame. É pedido de um pai para um filho: fala comigo, fala com seu pai,
que tudo pode, que tudo faz. Clama a mim e eu responderei. Pastor, tome mel com limão. Amém. Obrigado, querida. Obrigado pela dica. Mas é esse clima louco nosso aí, né? Tô bebendo bastante água e tudo, eu tô bem melhor. Já tive alguns dias com uma tosse mais intensa, né? Já tá passando com a graça de Deus. Sabe? O Espírito que nos torna filho nos faz dizer Abba, Pai. Abba, Pai. E por sermos filhos, somos herdeiros de um reino que não é desse mundo. Como filhos, somos herdeiros das promessas de um Pai. Então confie plenamente no seu Pai, entregue-se sem reservas. Uma vida com Deus é uma vida onde mergulhamos de cabeça, sem se preocupar, porque quem nos conduz é um Pai amoroso, que nos ama profundamente. Então se entrega confiando. Amém? Quando você confia no Pai, você tem certeza de um futuro melhor. Quando você confia num Pai, você sabe que Ele está presente em todos os processos da sua vida, esses processos de crescimento. Quando você confia num Pai, você já sabe que Ele já te fez vencedor. Já te fez vencedor. Amém? Esse é o devocional. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nessa manhã. Confie no seu Pai. É o tema do nosso devocional. Confie plenamente no seu Pai. Entenda que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é Criador dos céus e da terra. E Ele é Pai. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Confie no seu Pai. Amém? Essa é a palavra de hoje, essa é a mensagem que eu quis compartilhar com vocês. Que essa palavra seja uma palavra de alento, conforto, segurança, sabendo que existe um Deus tão tremendo, tão glorioso, tão cheio de graça, tão cheio de poder, que é Pai. Que é Pai. Vamos orar? Vamos orar a esse Pai maravilhoso, que nos diz, clama a mim e eu responderei. Eu responderei. Entenda uma coisa, a sua oração a um Pai, a sua oração, ela sempre terá resposta. A sua oração, ela nunca será em vão. Amém, Gê. Obrigado, querida, pelo carinho. Deus te abençoe. Não tenha medo de clamar, não tenha medo de pedir, não tenha medo de agradecer, porque você está falando com o seu Pai. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Entenda que antes de ser Pai nosso, Ele é o meu Pai. Antes dele ser nosso, Ele é meu. Antes dele ser nosso, Ele é seu. Porque só compartilhamos aquilo que temos. Então, se eu compartilho esse Pai Nosso, é porque Ele já foi meu. Ele é meu. Entenda, eu e você somos propriedades exclusivas desse Pai. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar junto a esse Pai que nos ama profundamente. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, obrigado, Senhor, pelo grande amor que o Senhor
tem por cada filho seu, por cada homem, cada mulher. O teu amor é incontestável, o teu amor é o que nos movimenta, é o que nos faz continuar todos os dias. As tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. A tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento. Obrigado por nos acordar. Quando nós acordamos, é o Senhor nos levantando para viver esse dia que o Senhor preparou para nós. Enquanto estávamos dormindo, o Senhor, como Pai, cuidando de nós, estava preparando esse momento, chamado hoje, chamado agora. É agora que estamos vivendo, Senhor. Por isso, Pai, estenda a tua boa mão e venha nos abençoar como Pai, como Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje que nos faz entender que, mesmo diante da tua grandeza, mesmo diante da tua divindade e soberania, o Senhor é Pai. E qual é o pai que não ama o seu filho? Qual é o pai que não deseja dar coisas boas aos seus filhos? Por isso, Pai, fica aqui a nossa gratidão nessa manhã, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós como Pai, por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo como Pai e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Porque o Senhor é bom, o Senhor quer nos ver bem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra produza em nossos corações fruto do entendimento. E entendermos que temos um futuro garantido no Senhor. Temos um futuro glorioso, porque o Senhor já foi lá, já foi no futuro e volta para nos dizer que as bênçãos estão prontas para nos alcançar. Para o Senhor não existe tempo, passado, presente e futuro é uma coisa só, o Senhor passeia na eternidade. Por isso, Pai, receba o nosso louvor, o nosso amor pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por todos aqueles agora, Pai, que estão online comigo, que a tua graça, o teu favor os alcance, os conduza a dias melhores, que eles possam ter a certeza de que grandes coisas estão por vir na vida de cada um deles. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Mais uma semana está começando, semana de desafios, lutas, sim, mas mais uma semana onde o Senhor estará presente e cuidando de todos nós. Obrigado, Pai, obrigado. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam a cada dia serem transformados pela tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado por este momento. Obrigado por essa oportunidade de estar diante da tua presença como Pai, como um filho, e que possamos cada vez mais nos relacionarmos com essa verdadeira identidade de filhos e filhas do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, por esse dia, que a tua graça nos conduza hoje e que possamos viver no centro da tua vontade. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Que esta palavra os conduza no dia de hoje, entendendo que você hoje está vivendo uma vida de filho, uma vida de filha do Senhor. Amém?